Seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso Produtividade na Gestão Pública. Eu sou André Brasil e nós estaremos juntos nas 2 horas que compõem todo o nosso treinamento, falando sobre estratégias produtivas para que você possa fazer muito mais em muito menos tempo. Mas para a gente falar de produtividade, antes de qualquer coisa, é essencial que a gente defina o que é produtividade. O que é ser produtivo? Normalmente, existe um conceito um pouquinho errado de associar produtividade simplesmente com a administração do tempo. Claro, a administração do tempo é um dos elementos assim, mais importantes que existem dentro da produtividade, mas é apenas um dos elementos. Por que isso acontece? Na realidade, você ser produtivo envolve uma série de outras qualidades. Uma delas nós falamos em outros cursos aqui na DTCom, por exemplo, o conhecimento. Por que o conhecimento é essencial para você ser produtivo? Vamos pensar dentro de alguns exemplos no setor público. Por exemplo, um redator. O cara precisa estar escrevendo cartas o tempo inteiro, discurso o tempo inteiro. Agora, me diz o seguinte, quem que seria mais produtivo? Um redator que conhece perfeitamente a língua portuguesa ou aquele que precisa recorrer a um dicionário a cada 5 minutos, que precisa estar sempre consultando a gramática? Da mesma forma, a gente pode pensar, por exemplo, num assessor jurídico. Quem que vai produzir mais? Quem que vai conseguir fazer um trabalho mais rápido, um trabalho melhor? Quem conhece todos os aspectos da lei ou quem tem simplesmente uma ideia? Então, o conhecimento é uma das ferramentas essenciais para você ser produtivo. Além disso, tem inúmeras outras. Na realidade, você pode pensar que para você ser produtivo, você precisa ter controle do seu tempo, você precisa ter conhecimento, você precisa saber se organizar, você precisa saber identificar tarefas importantes e por aí vai. Na realidade, você pode pegar praticamente toda e qualquer habilidade profissional que seja importante e fazer com que essas habilidades elas simplesmente vão convergir num ponto que é a produtividade. E tudo isso, toda essa conversão, ela mostra que você ser produtivo é algo muito complexo. Quando eu comecei a fazer o desenvolvimento desse treinamento que nós estamos aqui, eu tive buscando diferentes fontes de informação para complementar a minha própria experiência dentro do setor público. Porque a gente sabe que existem diferentes visões. O executivo funciona de um jeito, o legislativo de outro, você tem diversos órgãos que têm suas características essenciais. Eu queria saber o que é ser produtivo em cada um desses setores. E com essas minhas conversas com as pessoas nessas áreas, o que eu descobri, o que eu confirmei, foram 2 assuntos muito importantes. Primeiro, você ser produtivo dentro do setor público não é muito diferente de você ser produtivo no setor privado, não. No geral, as pessoas acham que existe uma diferença muito grande, mas na realidade não é tanto. Existe uma diferença, claro, até pelo tamanho dos órgãos públicos, que costumam ter um número de funcionários muito grande, departamentos infinitos, e isso, claro, cria uma estrutura um pouco mais complicada e elaborada do que a grande maioria das empresas. Como resultado, o processo produtivo acaba sendo um pouco diferente, mas a essência é a mesma. Mas o segundo elemento que eu confirmei foi que realmente não dá para a gente simplesmente limitar o tema produtividade a alguns itens. Por exemplo, o meu treinamento presencial para administração do tempo leva 8 horas, em média. Se você for imaginar que 8 horas são necessárias só para falar de administração do tempo, imagina quanto tempo a gente não precisaria para falar de administração do tempo, de conhecimento, de gerenciamento, de organização e por aí vai. Claro que durante aqui o nosso curso de 2 horas nós vamos tentar abordar diferentes aspectos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido. Já que a gente está falando tanto de administração do tempo, que claro, a gente vai abordar aqui, por que motivo normalmente se associa a administração do tempo com a produtividade? Se você refletir um pouquinho, você vai ver que não é nada muito complicado, que não é uma resposta muito difícil. Basicamente, você pensa assim, se você mudar as suas estratégias de gerenciamento do tempo, se você, de hoje para amanhã, pegar algumas das técnicas que a gente vai discutir aqui
e aplicar na sua vida. O que vai acontecer? Sua produtividade vai aumentar imediatamente. Isso não acontece, por exemplo, com o conhecimento, porque o conhecimento você não aumenta ele simplesmente do dia para a noite, de maneira que ele afete a sua produtividade. Da mesma forma, acontece com os seus comportamentos, que estão muito relacionados com um modelo mental que você tem. Então, todas essas habilidades necessárias para melhorar a sua produtividade, elas são desenvolvidas ao longo do tempo. Já a administração do tempo, não. Ela é simples, ela simplesmente cabe de analisar um grupo de técnicas e fazer com que essas técnicas sejam aplicadas imediatamente, causando resultados imediatos também. Mas já que a gente está falando dessa questão de administração do tempo, de modelos mentais, de conhecimento, eu gostaria de adicionar só um elemento que caracteriza a produtividade: o desejo. Por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas hoje não é produtiva porque não decidiu ser produtiva. Existem estudos que mostram que de 80% a 90% das pessoas poderia produzir muito mais do que produz e só não produz porque não toma atitude, não dá aquele passo para que a produção aumente. Qual é o resultado disso? Baixa produtividade, que não é o que a gente quer. Agora, de onde que vem esse desejo? Para que a gente precisa ser produtivo? Claro, produtividade profissionalmente ela é excelente. Ela significa o quê? Você ter mais desempenho, você conseguir fazer mais em menos tempo, como a gente falou. Você consegue aproveitar melhor o seu tempo. Não sei se você sabia, mas existem estudos que mostram que pouco mais de 10% das pessoas somente precisa de 8 horas por dia para fazer o que faz. Praticamente 90% de todos nós não precisa de 8 horas para fazer o trabalho que a gente faz. Da mesma forma, existe um número ainda mais impressionante. Só uma entre 20 pessoas tem necessidade de fazer hora extra na vida. E mesmo assim, isso não é em todos os momentos, só em épocas mais complicadas, uma em 20. Dentro do setor público a gente sabe o quanto que muitas vezes a gente precisa estar fazendo horas extras. Precisa estar correndo atrás, precisa ficar além do horário, precisa levar trabalho para casa. Por quê? Porque tem muita coisa para ser feita. Mas não que a gente não dê conta, a gente simplesmente não está administrando corretamente a nossa produtividade de maneira que a gente faça aquilo dentro do tempo disponível e com sobra de tempo, que inclusive é isso que a gente deseja. Afinal de contas, se você tem uma tarefa para fazer e você consegue fazer ela num tempo menor, você tem mais tempo para você tem mais tempo para estar fazendo um curso, para estar se reciclando, para estar passando com a sua família, com seus amigos, para estar se divertindo. Então, a produtividade, claro, você lucra profissionalmente, o seu órgão lucra, o seu departamento lucra, o seu chefe lucra, a sua equipe lucra, todo mundo lucra. Mas você lucra, principalmente, dentro do seu pessoal, dentro da sua vida. E para falar então disso, quais que são os passos que nós precisamos para decidir ser produtivos? Eu costumo dizer que, primeiro momento, a gente precisa, para não deixar que o tempo voe, e que a gente não tenha controle sobre ele, que a gente passa o dia inteiro trabalhando, que chega no final do dia a gente tem aquela sensação de que não fez nada. Para que isso não aconteça, a gente tem que começar se fazendo algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: o que é preciso para mudar a mentalidade?